influenciar a decisão de se recandidatar à liderança do partido? É um elemento do parâmetro, é um parâmetro da equação, isso é evidente que é um parâmetro da equação. Aquilo que o Conselho Nacional decidiu é totalmente contra aquilo que eu entendia que devia ser decidido. Neste momento, o PSD está totalmente nas mãos daquilo que for o entendimento que possa haver ou não haver entre o Partido Comunista e o Partido Socialista, ou entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, ou enfim, como eu dizer. Se o Partido Comunista e o Partido Socialista não conseguirem chegar a um entendimento, se esse entendimento não for possível, como lhes compete conseguir, bom, o PSD está completamente entregue ao destino, com uma disputa interna. As disputas internas há sempre divergências, há sempre quem esteja de um lado e do outro, há desuniões que depois voltam a ser uniões mais tarde, e é nessas circunstâncias que o PSD pode estar. Não sei se vai estar ou não, porque eu não sei se o orçamento vai passar ou se o orçamento não vai passar. Agora não depende de nós. Nós entregamos-nos na mão daquilo que possam ser os esforços que o PC e o PS, neste momento, devem estar a fazer ou a tentar fazer para salvar o orçamento. Mas na sua ponderação ainda falta alguma coisa? Na sua ponderação ainda falta alguma coisa ou já tem tudo? Na minha ponderação faltava, desde logo, por exemplo, este dado que agora tenho. Faltava, portanto tenho de jogar também com esse parâmetro. E qual com é outros o seu parâmetros limite e com este para parâmetro. apresentar ou não a candidatura? É brevemente. O que eu disse, vamos lá ver uma coisa. Aquilo que eu disse sempre é que as coisas têm o seu tempo. E eu gosto de fazer isto com ética e com regras. E, portanto, havia um tempo das autárquicas. E eu tinha de me concentrar nas autárquicas, não andava aí a colher apoios ou meios apoios para umas diretas que havia de haver mais tarde, no tempo próprio. Depois das autárquicas, há os 15 dias que os estatutos dizem que são necessários para se marcar um Conselho Nacional, que, numa situação de normalidade, deveria marcar as eleições diretas. Acabou até por marcar numa situação de anormalidade, mas numa situação de normalidade, marcava. Depois de marcado, foi agora, no dia seguinte, é um outro tempo, é o tempo das diretas, e então no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou 3 dias depois, brevemente, quem se quiser candidatar deve dizer que está aqui. É assim que funciona um partido organizado, é assim que as regras devem ser, não é fora de tempo andar a desestabilizar as coisas com situações paralelas. Foi isso que viu na candidatura de Rui. Eu não estou. Foi isso que viu na Espera, um de cada vez. Eu não candidatura. estou a dizer isto, não estou a criticar ninguém diretamente. Estou a dizer que discordo profundamente daquilo que foi a decisão de uma maioria significativa do Conselho Nacional. Eu não arriscava o futuro imediato do PSD, claro que é o futuro imediato, daqui por 10 anos não sei como é que é, mas o futuro imediato do PSD, eu não arriscava. Este mandato, o meu mandato, termina em fevereiro. E tempos houve já, o mandato termina em fevereiro, e depois as eleições acabam ou em março, ou em abril, ou olha, o Partido Socialista, por causa da pandemia, também andou muito tempo à espera do Congresso, não é? Pronto. Mas o mandato termina em fevereiro. Era absolutamente possível cumprir aquilo que são as regras normais, fazer as diretas, imaginemos, em fevereiro e atrasar 30 dias, fazer o Congresso em março, por exemplo, não é? E não correr este risco que eu não consigo entender porque é que as pessoas querem, quer dizer, eu consigo entender porque é que as pessoas querem correr este risco, mas também não quero Mas a propósito de dizer uma coisa, não esse existe argumento. vazio de poder, não existe vazio de poder na política. Não Portanto, existe vazio. Haverá sempre um presidente do PSD para concorrer a eleições. O presidente do PSD chama-se Rui Fernando da Silva Rio, porque foi eleito e está lá até haver um congresso em que tome posse um outro ou o mesmo. Mas eu estava a A dizer que propósito, não quis. a propósito do seu argumento da crise política e de eventuais eleições antecipadas, Paulo Rangel veio aqui hoje dizer que acha estranho que se deixe nas mãos de António Costa o calendário interno do partido e dizer que o PSD não pode ser um partido de sofá que fica à espera que o governo caia. Como é que ouviu hoje estas declarações? É exatamente ao contrário. Repara, é rigorosamente exatamente ao contrário. Se o PSD não tivesse marcado as diretas e tivesse esperado pelo resultado do orçamento, dominava a situação, fazia as diretas quando queria. Assim faz as diretas agora e fica na mão, totalmente na mão, daquilo que são as negociações entre o PS e o PCP. Se as negociações entre o PS e o PCP falharem e nós tivermos eleições antecipadas, o PSD está numa situação dificílima.
E os nossos adversários estão numa situação fácil, muito mais fácil do que estariam se tivesse havido o sentido de responsabilidade que a maioria do Conselho Nacional não teve. Isto é a minha opinião lá dentro, é a minha opinião cá fora. Eu estou profundamente convicto disto. Os desenvolvimentos dos últimos 2 dias, das últimas horas, mostram isto. E eu não tenho o conhecimento todo, mas tenho conhecimento para saber o que estou a dizer. Surpreendeu o anúncio de uma candidatura no dia do Conselho Nacional ou não? Amanhã vai reunir com o Presidente da Sim. República. Vai chamar-lhe a atenção para o facto de dar mais tempo ao seu partido para se reorganizar em caso de haver uma crise política? Não, o Presidente da República é o Orçamento de Estado e penso que, de sequência dos resultados eleitorais autárquicos, penso que este mais ou menos os temas que estão em cima da mesa, e eu só vou falar com os temas que o Sr. Presidente da República quer falar, que são estes. Sei desiludido com este PSD hoje. Aqui não é, isto foi uma reunião com uma votação. Eu fiquei preocupado com a votação. Preocupado estou, e se lhe garanto, estou bastante preocupado. Eu nunca vi, na história do partido, o partido correr um risco desta dimensão, que, como já expliquei, não vale a pena estar aqui a repetir a situação de completa fragilidade em que nós saímos daqui. Isso eu não tenho dúvida. Mas, na verdade, os estatutos, quer dizer, o seu mandato só termina em fevereiro. Sim. Portanto, o mais normal seria haver eleições nessa altura e congresso no mês seguinte, digamos assim. Portanto, o seu próprio calendário definido à partida é que também condiciona aqui toda essa leitura que faz. Tudo isto é linear. Eu podia pegar, nesta situação e pôr o Conselho Nacional, fomos nós, Direção Nacional, que propusemos propor ao Conselho Nacional o Congresso em fevereiro, quando tivesse que ser. Podia. Simplesmente, como acabamos de sair das autárquicas, de certa forma termina um ciclo com as autárquicas, para que é que se havia de estar aqui à espera? Portanto, não há que prolongar, fazemos agora. Só que, entretanto, nos últimos dias, aconteceu o que nós estamos a ver em Portugal. E, portanto, pensando melhor, é pôr à consideração se é de arriscar a antecipação ou deixar correr para prazos normais. É isto. Mas disse que saiu bastante preocupado do resultado deste Conselho Nacional, Sim. que chumbou o adiamento proposto por Rui Rio. Sim. De que forma é que isso vai pesar na sua avaliação para se recandidatar a Presidente do PSD? Isso. Já me fizeram essa pergunta. Mas o peso da equação. Isso não sei, não sei se tem 2,3, 4,8, ainda não fiz a equação, só depois é que eu vou ver o coeficiente que ponho diante antes desse parâmetro. Ainda não ouvimos dizer, Dr. Rui Rio, ainda não ouvimos dizer uma palavra sobre o anúncio da candidatura de Paulo Rangel. Nem quero comentar isso, não tenho nenhum comentário a fazer isso. Enfim, todos os militantes são livres, se quiserem, de se candidatar. Não é isso exatamente agora que está em causa. O que está em causa foi a decisão, volto a repetir, que foi tomada, e eu tive o cuidado de dizer isso ali à entrada, nem é tanto do Dr. Paulo Rangel, é todos aqueles que ali votaram, cada um pelos seus interesses, em nome de um interesse maior, que era o do partido, e até do país, não devia ser assim, é a minha opinião. Subscreve melhor as críticas de deslealdade que David Justino fez a Paulo Rangel? Não é o momento para eu estar a comentar como o Dr. Paulo Rangel atuou ou deixou de atuar. Aquilo que aconteceu aqui no Conselho Nacional não foi a apreciação da conduta dele ou de outros. O que está aqui foi uma decisão. E essa decisão foi contrária àquilo que eu entendia que devia ser. E quando eu ontem disse que... Eu ontem não fiz proposta nenhuma. Disse, eu acho que nós vamos ter de ponderar muito bem. E quando eu disse, temos de ponderar, de imediato saltaram críticas por tudo quanto é lado. Eu percebi, isto depois é mais importante do que eu estava a perceber. Para mim, eu não preparei nada, a partir de agora é que trato ou não de uma candidatura, afinal isto é mais importante do que parece. Pois, mas para mim mais importante é o interesse do país e, neste caso concreto, o interesse do partido, que, repito, isto é objetivo, acho que qualquer português, qualquer militante livre e normal do PSD, percebe que o PSD se colocou hoje numa situação de enorme fragilidade. E dada essa importância que dá essa decisão que o partido tomou, ficou surpreendido ou não com o anúncio de uma candidatura numa noite como hoje? Não vou comentar isso, isso já é secundário relativamente à importância do que eu disse. Anunciar a sua recandidatura ou não? Outra vez a mesma coisa. Então, só para termos uma baliza temporal. É porque o senhor há pouco disse 2-3 dias depois deste... Logo se vê. Lá está, para a está a ver. semana. Agora vou fazer a equação.
e depois vou ver X1 e X2, e depois vou tirar a média. Deus. Boa noite.